Queridos irmãos, abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versos 1 a 3. Essa carta que é uma carta anônima. Muitas discussões já foram levantadas para tentar identificar o seu autor. Uns a identificam com o apóstolo Paulo, outros com Priscila, esposa de Áquila, outros a identificam com Apolo, e tantas outras teorias já têm surgido para tentar identificar o autor dessa epístola. Mas de fato nós não conseguimos saber quem é esse autor. Só sabemos que foi um autor inspirado pelo Espírito Santo para escrever à sua igreja. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, essa carta ela foi escrita para cristãos judeus vivendo provavelmente em Roma. E é uma carta escrita como uma espécie de defesa do cristianismo em vista de muitos irmãos que estavam olhando para trás, para a sua origem judaica, para os ritos judaicos, e estavam sendo instigados a voltar às práticas do judaísmo. Isso por entenderem que o cerimonialismo do Antigo Testamento tinha muito mais brilho do que a fé cristã, que provavelmente, que visivelmente era e é mais, digamos, sucinto do que a fé judaica, do que a religião judaica. A religião judaica em si, ela não era um erro, porque foi instituída por Deus. Todo o cerimonialismo do Antigo Testamento, os sacrifícios, as festas do Antigo Testamento, o sacerdócio, os profetas, o templo, tudo isso foi instituído por Deus e isso era correto. Essa era a religião judaica. Porém, vindo o advento de Jesus Cristo, todas essas coisas que eram sombras do Messias que viriam, perdem o seu valor. Agora, a fé não está mais baseada naquele cerimonialismo que apontava para Jesus Cristo. Vindo então Jesus, todo aquele cerimonialismo é deixado para trás. Porém, aqueles irmãos estavam olhando para esse passado e entendendo que aquilo era muito mais substancial. E olhando para aquele passado, e eles estavam abandonando a fé em Jesus Cristo e voltando às práticas do judaísmo. Então essa carta, ela é escrita para esses irmãos, para que eles perseverem na fé, para que eles, assim como o texto nos diz, não desmaiem na sua fé, olhando para o passado e tendo essa tentação de voltar àquelas velhas práticas que não condizem mais com a nova fé em Jesus Cristo. O propósito então dessa carta, como eu disse, é uma defesa, e é explícita a defesa que esse autor faz da pessoa de Jesus Cristo e do seu sacerdócio, mostrando que esses irmãos eles precisam perseverar na fé, porque Jesus Cristo é superior aos profetas. Os judeus tinham seus profetas que vinham da parte de Deus, e então no Antigo Testamento a figura dos profetas era muito forte. Mas esse autor dessa carta aos Hebreus, ele tem essa intenção de mostrar que Jesus Cristo é superior aos profetas, Jesus Cristo é superior aos anjos, isso lá nos primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Jesus Cristo é superior a Moisés, a Arão e a Josué.
Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levita, mostrando que o sacerdócio de Jesus Cristo é mais antigo e superior do que os levitas, porque a ordem sacerdotal a qual Jesus pertence é a ordem de Melquisedeque, aquele mesmo sacerdote que se encontrou com Abraão, e Abraão ofereceu então o dízimo a esse, e esse abençoou a Abraão. E Jesus Cristo, inclusive, é superior aos ritos de sacrifício, porque todos os ritos de sacrifício apontavam para Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal, inclusive, é uma visão clara daquilo que nós temos no Novo Testamento, que é o próprio Senhor Jesus. Então, toda a carta aos Hebreus é permeada com a instrução e o fortalecimento da fé desses irmãos, mostrando que eles não precisavam retornar para o judaísmo para ter uma fé viva e eficaz. O cristão já tem isso. Nós cristãos já temos tudo isso e não precisamos de nenhum outro rito, ou profeta, ou sacerdote superior a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sacerdote, o nosso profeta. E essa é a temática principal da carta aos Hebreus. Inclusive, esse autor, ele vai mostrar que aqueles que estão se desviando dessa fé, isso lá no capítulo 12, verso 16 em diante, aqueles que estão desviando da fé, eles são semelhantes a Esaú, o irmão de Jacó, que trocou a melhor parte que lhe era cabido na herança por um prato de cozido vermelho. É a mesma analogia. Os cristãos que estavam trocando a fé em Jesus Cristo pelo judaísmo eram comparados a Esaú, trocando o excelente por aquilo que era transitório. Fortalecimento da fé. E o autor também vai mostrar que a imaturidade e a inexperiência na fé, a falta de familiaridade na fé cristã, ela pode levar a um desvio, tanto temporário quanto definitivo, aquilo que nós chamamos de apostasia. Então entenda, você precisa exercitar a sua fé em Jesus Cristo. E essa é a temática do capítulo 12 em diante, é o exercício da fé em Jesus que vai produzir bons frutos pessoais e bons frutos para o reino de Deus. Muitos daqueles que querem ser fiéis, inclusive o autor vai nos dizer ainda, muitos daqueles que querem ser fiéis, permanecerem fiéis à fé cristã, eles vão encontrar dificuldade. Mas se há esse desejo de sermos fiéis, exercitar nossa fé em Jesus Cristo, nós certamente encontraremos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que intercede por nós e fortalece a nossa fé. O texto chama Jesus Cristo, inclusive, de autor e consumador da fé. Olhando então para o desenvolvimento dessa epístola, queridos, nós chegamos ao capítulo 12, que é o clímax de uma narrativa que se inicia no capítulo 11. No capítulo 11, nós temos a tão chamada, famosa galeria dos heróis da fé, onde o autor de Hebreus vai nos apresentar diversos exemplos do Antigo Testamento que nos mostram que a fé, o exercício da fé, ela produz muitos frutos pessoais. E ela nos conduz a esse caminho de agrado ao Senhor. A fé que, inclusive, esse autor vai definir lá no capítulo 11, no início do capítulo 11. Volte aí a sua Bíblia um pouquinho. Capítulo 11, verso 1, nos diz o seguinte: o autor de Hebreus, que está nos dizendo o que esperar da nossa fé, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição de fé. É a convicção daquilo que não se vê. E que exemplo esse autor dá para ilustrar pessoas que, não vendo, não apalpando, não enxergando totalmente essa figura de Jesus Cristo, conseguiram, pela sua fé, chegar ao agrado ao Senhor. E ele vai então desenvolver toda essa ideia, mostrando para nós essa galeria da fé, que compreende então diversos personagens.
Chegamos ao capítulo 12 e esse autor vai nos mostrar uma cena bastante familiarizada com esse povo, que é a cena de um maratonista. Aquele povo, os romanos, que herdaram essa cultura esportiva dos gregos, eles tinham essa figura de um maratonista correndo sempre dentro de estádios, disputando Olimpíadas. E o autor de Hebreus, ele começa o capítulo 12 nos trazendo essa imagem, essa figura de um maratonista, comparando a nossa carreira cristã com a carreira de um maratonista. E ele então vai nos descrever o que ele quer ao propor essa figura de linguagem para nós. No versículo 1, que nós acabamos de ler, do capítulo 12, ele então fecha a ideia que ele iniciou no capítulo 11, com a expressão portanto. Ou seja, ele está concluindo tudo aquilo que ele iniciou no capítulo 11, nos apresentando todos aqueles personagens, e ele então inicia agora é com vocês. Agora que eu já falei tudo isso, agora que eu já mostrei esses personagens que foram exemplos de fé, agora é com vocês. Agora é a parte prática. Não adianta nós ficarmos só no campo da teoria, mostrando exemplos do passado, mas agora é conosco. É com cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem hoje, e era com cada um deles que estavam lendo esse documento. A parte prática é essa. O autor então vai nos dizer que existe uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, uma multidão de gente que está dentro daquele, digamos, aquele estádio, porque a figura é de um corredor, e esse corredor, que somos nós, que eram aqueles leitores dessa carta, essa nuvem de testemunha estava olhando para esse corredor. Estavam incentivando, não eram apenas espectadores passivos, mas eles estavam torcendo, eles estavam ali para se identificarem com aqueles que estavam nessa caminhada cristã, inclusive conosco. Então, o argumento para que nós permaneçamos firmes na nossa fé é que existem pessoas que sofreram tanto quanto, ou mais do que nós, mas triunfaram pelo poder da fé. E quantos de nós aqui podemos dizer que a nossa fé está completamente forte hoje? Como é que está a sua fé hoje? Como é que nós enxergamos, como é que está o nosso compromisso com Jesus Cristo? Porque a fé, ela se evidencia muito mais quando nós estamos fora da igreja, fora do período de culto, nos momentos difíceis da nossa vida, no nosso compromisso com Cristo, pessoalmente na nossa casa, no nosso trabalho. Isso é evidência de fé. Como que está a sua fé hoje? Ela está em uma fé exercitada? Ela é uma fé forte, que se exercita, ou ela está precisando de realmente uma força de exemplos, dessa nuvem de testemunhas que o autor acabou de dizer? E quem são para exemplificar essa nuvem de testemunhas? O autor vai nos dizer, desde o começo do capítulo 11, ele vai dar o exemplo de Abel, ele vai dar o exemplo de Enoque, Noé, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas. Essa é a nuvem de testemunhas. São pessoas que triunfaram, são pessoas que passaram por muitas provações, mas o Senhor os fortaleceu para serem incluídos na Escritura Sagrada como pessoas que podem nos incentivar a continuar a nossa carreira cristã agradando ao Senhor. Inclusive Abel é aquele que é tido como morto, mas que ainda fala. Tão grande era a sua fé. Mas isso não era obra de nenhum desses homens. A fé não é obra humana. O apóstolo Paulo vai nos dizer que isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, se nós estamos precisando de fortalecimento da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, com Cristo, nós temos exemplos aqui.
exemplos de carne e osso como nós, exemplos que viveram as suas dificuldades, mas que triunfaram, graças à fé operante. Nós somos incentivados a correr essa caminhada cristã, essa maratona cristã, como se fosse esse maratonista, correndo, mas não correndo sozinhos, tendo essa nuvem de testemunhas e trazendo para os nossos dias. Nós temos essa nuvem de testemunhas bíblica, mas quem está na sua arquibancada? Quem sempre está torcendo por você, pela sua fé? Talvez sejam seus pais, talvez seja aquela pessoa que te discipulou. Quem é? Quem faz parte dessa nuvem de testemunho para você? Quem sempre foi o exemplo de cristão para você? Quem sempre foi o exemplo de fé para você? Nós temos as nossas nuvens de testemunhas pessoais, de pessoas que nos influenciaram profundamente no nosso evangelho. Muitas delas nem estão mais aqui. Muitas delas já chegaram na glória e estão lá com a coroa, porque triunfaram. E nós estamos nessa maratona, queridos, tendo essa nuvem de testemunhas para nos apoiar. Nós não estamos sozinhos. É isso que esse texto está nos dizendo. Se você achar que está sozinho nessa carreira cristã, olhe ao seu redor. Há uma nuvem de testemunhas torcendo por você. Continuando aí do versículo, o autor nos diz, ele nos dá uma ordem, visto que tem muita gente, essa nuvem de testemunhas torcendo por nós, servindo de exemplo, agora é conosco. O que nós devemos fazer? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O autor está nos dizendo que, visto que nós temos esses exemplos, nós precisamos nos desembaraçar. E a figura aqui continua sendo do atleta. Esse atleta que está nessa maratona e que ele está tirando do seu corpo tudo aquilo que faz peso para que a sua caminhada, a sua corrida seja mais devagar. Então todos os adereços, tudo aquilo que faz peso no seu corpo e impede que ele seja mais rápido, mais eficiente, tudo isso é tirado dele. E a figura aqui que o autor vai indicar é de alguém que está se desviando. Além de tirar o peso que está no seu corpo, ele está se desviando. Eu me lembro certa vez que, eu não sei se foi em uma Olimpíada, mas havia um atleta brasileiro que inclusive estava liderando a corrida e quase chegando no final, surge um maluco da torcida no meio do povo e abraça ele. Impede que ele então prossiga a sua caminhada, a sua corrida, e então ele é ultrapassado por outros atletas. A figura é a mesma. De empecilhos que estão à nossa frente, nos impedindo de progredir na nossa fé, nos impedindo de progredir no relacionamento com Cristo, e que a gente precisa se desviar. É uma atitude nossa, é responsabilidade individual, se desviar do pecado, se desviar daquilo que nos impede de correr a caminhada cristã. O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos a essa corrida devagar, essa corrida defeituosa, essa corrida manca. Nós nos acostumamos com isso facilmente, de termos tanto peso em nós, pecados de estimação, vícios, erros pessoais, que nos impedem de progredir nos nossos dons, nos impedem de progredir no conhecimento bíblico. Esses são os adereços que têm que sair de nós. Esses são os pesos que esse autor está nos ordenando tirar do nosso corpo. Porque se nós temos esse tanto de testemunhas, essa nuvem de testemunhas, e só estamos contemplando, como essa figura nos diz, esse estádio cheio de testemunhas a nosso favor, se nós apenas estamos olhando para elas e não tomamos iniciativa, nós somos simplesmente ouvintes da palavra. Se nós temos testemunhas, tanto essas bíblicas como as nossas testemunhas pessoais,
existem tarefas a serem cumpridas. E a tarefa aqui é a da santificação. É você se desviar dos seus pecados, se desviar dos seus erros, se desviar da sua preguiça e correr a caminhada cristã como o Senhor exige. O que nos deixa, então, queridos, mais pesados? O que nos faz, então, correr uma corrida, uma jornada, uma maratona cristã com tanto peso, com tanto cansaço, e olhar para a palavra de Deus e ter tanto sacrifício, inclusive para desfrutar desse bem? São os nossos valores. Aquilo que Jesus Cristo vai nos dizer, inclusive, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se nós temos amado qualquer outra coisa acima de Deus, acima de Cristo, acima da sua palavra, nós certamente teremos uma jornada cristã muito mais difícil, que não progride, que sempre está parando, que sempre está regredindo, que dá um passo à frente, mas dá dois para trás. Que é um crente, como a carta de Tiago nos diz, de ânimo dobre, de ânimo superficial. Esse é o tipo de atleta que não tem disciplina consigo mesmo. E a palavra de Deus nos ordena que nós tenhamos disciplina nas nossas vidas devocionais, disciplina com os nossos dons, ou seja, exercite os seus dons, disciplina com a comunhão com a igreja. A figura aqui é de um atleta disciplinado, que se abstém de muita coisa, que abre mão de muita coisa, de muitos prazeres dessa vida, para seguir a carreira com a qual o Senhor já nos agraciou. O pecado, o autor nos diz que ele nos assedia tenazmente. Esse assediar tenazmente é nos cerca. Ele está nos cercando constantemente e de maneira ininterrupta. É aquela figura daquele atleta que eu acabei de dizer. Você está correndo e o pecado está tentando te segurar. O pecado está te impedindo de progredir. Os pecados que nós cultivamos são esses pecados que estão nos impedindo de progredir. São esses pecados que nós precisamos colocar para fora da nossa vida, se quisermos correr uma corrida cristã que seja eficiente. E a última ordem que ele nos dá em relação a esse versículo é: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança, queridos, significa constância. Constância é algo que a gente faz e que se torna o nosso ritmo de vida. A nossa carreira cristã tem que ser constante, não pode ser algo que varia conforme o nosso humor, conforme o nosso interesse, mas essa jornada cristã tem que ser constante, tem que ser progressiva, e é isso que o autor está nos dizendo. E essa é uma carreira que nos está proposta. Como o final do verso 1 ainda nos diz. O que é essa carreira que nos está proposta, queridos? É a caminhada a qual a nossa conversão deu origem. Ou seja, quando nós nos convertemos ou somos convertidos ao Senhor, nós já iniciamos essa carreira. Uns já estão muito à frente, outros estão começando. Como o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo para Timóteo, que ele estava encerrando a sua jornada, que ele tinha acabado de combater o bom combate, e a coroa já estava sendo oferecida para ele. Será que nós vamos chegar ao final da nossa vida e antes de partirmos desse mundo, podemos virar para alguém, para os nossos que estão à nossa volta e dizer: eu combati o bom combate? Você está combatendo o bom combate? Combate inclusive contra si mesmo, contra o seu velho homem, contra o pecado que tenazmente te assedia. A vida cristã, ela é uma luta contra o mundo, contra o diabo, contra nós mesmos. E talvez o último seja o maior dos nossos inimigos. Verso 2, então, vai nos colocar de frente com o verdadeiro herói das Escrituras.
O autor ele não quis incluir o Senhor Jesus nesse rol de heróis da fé, porque Jesus não faz parte desse grupo que teve a sua fé produzida e alimentada. Jesus Cristo é o próprio autor da fé. E Ele que merece o pódio, é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Esses heróis da fé que nós vemos aqui no capítulo 11 não se igualam a Jesus Cristo. E o autor vai nos dizer ainda no verso 2: depois de desembaraçar-nos do pecado, depois de estar continuando correndo a carreira cristã, nós precisamos ainda olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar firmemente é olhar para frente com determinação, é ter foco, é olhar para frente e ter foco também em pessoas que estão à nossa volta, mas aqui o caso é estar com foco em Jesus Cristo. Muitas vezes a gente recebe pedidos de orientação, de aconselhamento para tentar resolver problemas. Nós temos que acompanhar muitas pessoas, diversas pessoas na igreja, com diversos problemas. E é possível que a gente queira a resposta rápida, a gente queira pílulas que resolvam o problema instantaneamente, e que muitas vezes não estão ligados à fé. Nós queremos ser práticos, nós queremos uma resposta prática que talvez não envolva a oração e não envolva a dependência de Deus. Porque depender de Deus é não depender de nós mesmos e das nossas forças, ou seja, deixar para o acaso. É isso que a gente crê. Deixar nas mãos de Deus, confiar em Deus, olhar para Jesus Cristo, muitas vezes é uma resposta que as pessoas não querem. Eles querem qualquer outro artifício que resolva instantaneamente seus problemas. Mas o que o autor está dizendo, queridos? Como é que nós podemos então vencer os nossos pecados? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como é que nós temos a nossa fé exercitada? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A resposta para os nossos dilemas espirituais está aqui. Não há outro caminho para a santificação a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho para se resolver problemas pessoais, conjugais, a não ser Jesus Cristo. Ambos olharem para o autor e consumador da fé. Não há outra alternativa para vencer pecados, vícios, a não ser olhar para o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Não somos nós, é Ele. Jesus Cristo, Ele não teve origem na sua fé, como esses personagens tiveram. Deus teve que produzir fé no seu coração. Deus teve que alimentar essa fé nos seus corações. Mas Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador. É Ele quem pode nos ajudar nessa carreira cristã. E vai nos dizer, inclusive, o que Jesus fez para ser esse nosso exemplo supremo de fé e de firmeza nessa carreira. O autor vai nos dizer no verso 2 ainda que nos diz o seguinte: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Esse versículo, queridos, ele se divide em duas partes. A primeira parte mostra que Jesus Cristo foi humilhado na sua carreira terrena como homem, como nosso Redentor. Jesus Cristo passou por toda a humilhação de nascer sob a lei, ou seja, aquele que é o autor da lei se submete à lei. E esse é o princípio da sua humilhação. Jesus Cristo então sofre. Jesus Cristo então é morto. Jesus Cristo é morto e morto por cruz. Ele então é enterrado, sepultado, e isso faz parte da sua humilhação. Mas a humilhação de Cristo fez com que Ele assumisse um lugar ainda mais glorioso, à destra de Deus. Esse é o nosso exemplo maior, queridos.
Nós estamos militando nesse mundo, lutando contra as nossas fraquezas, os nossos pecados, mas nós temos o exemplo de Cristo, que sofreu tudo isso, mas que hoje está à destra de Deus. É claro que nós não vamos estar à destra de Deus, mas nós temos esse exemplo glorioso de Cristo, que suportou a pior das mortes em favor dos nossos pecados. E é Ele quem pode nos santificar e fortalecer a nossa vida. A segunda parte fala da glória de Cristo. Ele suportou toda a vergonha, mas hoje não está mais envergonhado. Ele suportou toda a humilhação, mas ele não está humilhado. É assim que vai acontecer conosco. Ao final da nossa jornada, nós estaremos glorificados com Cristo nos céus. Versículo 3, encerrando então essa exposição, a última ordem que esse autor nos dá é que nós precisamos considerar. Considerem, ou seja, meditem nisso, estejam pensando nisso. Ele está dizendo isso para esses leitores originais, mas ele está dizendo para nós hoje. Vá para a sua casa hoje pensando nisso. Considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não fiquem cansados, não vos fatigueis, não desistam, não achem que a carreira cristã é uma carreira cansada, cheia de pecado, para que vocês não desmaiem em vossa alma. O final de tudo isso, queridos, é olhar para Jesus Cristo e tê-lo como nosso exemplo, e para que a nossa fé e o nosso compromisso com Ele não seja abandonado, não seja empobrecido, para que a gente não ache que a caminhada e a jornada e a maratona cristã é algo para ser vivido com desleixo, com cansaço, em meio a pecados de estimação. Não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. Não é essa. E nós concluímos então essa mensagem, queridos, dizendo que a nossa fé, ela pode sofrer abalos. A nossa fé, ela pode ser fragilizada durante a nossa caminhada, sim. Nós temos o velho homem contra nós, que está em nós ainda. Nós temos o pecado que nos assedia. Nós temos o diabo contra nós. Nós temos a sedução do mundo. Nós temos a nossa preguiça. Tudo isso são obstáculos. Mas de tudo isso nós precisamos nos desviar. Estamos correndo. Estamos com as testemunhas nos incentivando. Você tem as suas testemunhas que te incentivam. Aquela pessoa que sempre está te incentivando, te cobrando, inclusive. Mas a gente precisa se desviar de tudo isso. Nós temos exemplos a nos rodear. E como então, queridos, nos apropriar desse fortalecimento que vem de Cristo? O Senhor já definiu aquilo que nós chamamos de meios de graça, que são elementos que o Senhor utiliza juntamente com a ação do Espírito Santo para que o seu povo seja fortalecido. E os meios de graça são a palavra de Deus que você tem na sua casa, que é pregada domingo após domingo, que é estudada por você. Esse é o primeiro meio de graça que o Senhor utiliza, onde o Senhor alimenta a sua fé, onde o Senhor corrige você, onde o Senhor traz convicção de salvação para o seu coração, é através da palavra. Outro meio que o Senhor utiliza, que nós chamamos de meio de graça, é a ceia do Senhor. Você precisa se esforçar para participar da ceia do Senhor, entendendo que, a partir desse sacramento, o Senhor está fortalecendo literalmente a sua fé para continuar a sua carreira cristã. Não é à toa que é um alimento. É um alimento físico que alimenta tanto o nosso corpo, mas também alimenta a nossa espiritualidade. Alimenta a sua fé, alimenta o seu compromisso, te ajuda a se fortalecer contra os pecados e contra o mundo. Não se abstenha
de tomar a ceia. Não se abstenha de estudar na sua casa a palavra de Deus. Não se abstenha de estar, inclusive, se você puder, de estar na igreja, porque a comunhão também nos fortalece. E por último, não se abstenha da oração, porque a oração é o meio também que Deus utiliza para que a nossa vontade esteja se conformando à sua própria vontade. E aliado a isso, busque pessoas que te aconselhem. O aconselhamento mútuo também é um instrumento de Deus para que a nossa fé seja fortalecida. E na igreja nós temos diversos irmãos que podem fazer isso por você. Se você está se sentindo fraco na fé, se você precisa de auxílio, olha a nuvem de testemunhas aqui. Se aproprie disso. Se aproprie da palavra. Se aproprie da ceia e da comunhão com os irmãos, para que a sua carreira cristã realmente seja uma carreira vitoriosa, não do ponto de vista financeiro, de bens, nada disso, mas que a sua carreira cristã seja para a glória de Deus, e que ao final da sua vida você possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Que o Senhor possa te abençoar, fortalecendo a sua fé e o seu compromisso com Ele mesmo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é quem nos coloca nessa jornada e é o Senhor quem nos fortalece. Nossos irmãos, ó Deus, se existe algum dos irmãos aqui que necessitam da força que vem do Senhor, de renovação espiritual, após um ano, ó Deus, de tantas lutas, derrotas, de muitas angústias, nós entendemos, ó Pai, que se chegamos até aqui com vida, foi porque o Senhor nos guardou. E eu rogo ao Senhor que esteja fortalecendo a fé de cada um dos meus irmãos aqui, pela sua palavra, pela ceia do Senhor, pela oração, pelo aconselhamento. No nome de Cristo Jesus, nós saiamos daqui desta noite com a nossa fé vivificada, para que o dia de amanhã se inicie com um novo compromisso com o Senhor, ó Pai, renovados para que essa maratona na qual nós estamos seja cada vez mais forte, seja cada vez mais eficiente, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém.